Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? E uma aula de sociologia. Nosso tema de hoje é identidade nacional. É um tema que os alunos do Colégio Anjo da Guarda, né, no sistema etapa, vem tanto no terceiro ano como no segundo ano. Então, essa aula vai ser primeiro encaminhada para o terceiro ano e pode ser que posteriormente o segundo ano também, né, veja, ok? Então é um tema bastante interessante, é um tema bastante plural, dá para fazer relações com muitas coisas que nós vemos também em geografia e história. Tudo certo? Então vamos lá analisar esses tópicos. Primeiramente, né, como eu estou colocando para vocês, vivemos num mundo repleto, né, de identidades, né? As pessoas se identificam com coisas. Então, pode ser um clube, pode ser um movimento social, pode ser uma subcultura, pode ser tribos urbanas, mas para efeito do nosso estudo, nós vamos, né, direcionar para a questão em torno da identidade nacional. Então, isso obviamente vai dialogar com a questão da pátria, né, de você ser patriota. Então, é uma identidade, é a construção de uma identidade em torno da figura de um Estado, certo? E Estado aqui no sentido nacional, né? Não um Estado, uma unidade territorial ou federativa, como é no caso do Brasil. Apesar de que nós temos as identidades regionais, né? O baiano, o pernambucano, o paulista, o sulista. Então, isso pode trazer outra identidade, mas não vamos perder, né, de vista o tema da nossa aula, que é a identidade nacional, né? Então, pensando aí, então vai ser uma identidade em torno de um estado, né? Sabendo que o Estado é, grosso modo, uma forma organizacional cujo significado é de natureza política, né? Uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada a partir do estabelecimento das instituições, ok? Então, das leis. Leis podem ser formais ou leis que podem ser informais. Então, esse é o conceito de Estado. Primeira coisa fundamental da nossa aula de hoje, né? E isso pode ser aplicado no mundo todo. A identidade nacional representa uma construção social e histórica. Então, o primeiro grande autor que trabalha com isso na história é o Benedict Anderson, né? Ele tem um livro que trabalha só com essa ideia da construção das nações, das identidades nacionais. Então, óbvio, né? Tudo que remete à cultura, à organização, ela é uma construção cultural, né, de uma sociedade ao longo do tempo, dentro de um respectivo espaço, ok? Então, a ideia do brasileiro, a ideia do italiano, do espanhol, sempre envolve uma construção social histórica, sempre envolve a escolha de coisas, de línguas, de mitos, né, de valores, certo? Então, isso é fundamental para que a gente possa entender esse estudo. Então, na apostila, logo no princípio, separei um trecho que é bacana, que coloca que o Estado é suficientemente marcante a ponto de constituir-se em um componente da nossa própria identidade. Então, né, com o tempo, com a educação, né, em maior ou menor grau, é claro, a gente se identifica com os símbolos do nosso país. Então, o próprio território, o formato dele, a bandeira, o hino, né, os festejos,
os heróis nacionais, né? Tudo envolve, né, a construção de uma identidade nacional. Fora isso que nós vamos ver, que outras coisas vão revelar a nossa identidade nacional? Documentos, né? As seleções esportivas, ou o fato de você estar num país estrangeiro, principalmente quando não fala a sua língua, e você ouvir e ver um brasileiro. Então você vai despertar em você talvez um sentimento aí de segurança, de solidariedade, né? Então isso tudo é muito importante de chamar a atenção. Nosso enfoque, né, é a identidade nacional em torno do Estado moderno. E quando nós falamos de Estado moderno, é de algo, né, relativamente recente. Por que eu estou falando disso? O que eu estou aqui, né, ocultando ou não mencionando? Outras formas de Estado ao longo da história. Então nós trabalhamos, a sociologia ela trabalha muito com a contemporaneidade. Então esse Estado que a gente vive, o tipo de Estado, o tipo de regime político, né, foi um regime que se, né, iniciou, se forjou a partir, né, da contemporaneidade, do final da Idade Moderna para o início da história contemporânea, certo? E a partir de dois fatos históricos importantíssimos, ou três, né? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a independência dos Estados Unidos. Então são fenômenos que colaboraram para a questão da modernidade, né, para estabelecimento dessas revoluções modernas. Né? Então aqui eu não estou falando que outros estados não devem ser chamados a atenção, mas esses estados são o que nós temos aí, né? Ou aquilo que teve início, né? E principalmente no Ocidente foi disseminado, tá certo? Então é a partir desse tipo de Estado moderno que a gente vai trabalhar e enfatizar a questão da identidade nacional, né? Foi a partir dele que se forjou algumas ideias de identidade nacional. Vamos tentar entender quais foram essas. Primeiramente, né, um modelo de identidade nacional menos problemático no meu modo de ver, que é aquele modelo universal, progressista e ético. Então, pensemos na Revolução Francesa, na ideia de pátria. Então, a Revolução Francesa, ela se estabelece a partir de alguns valores, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, república, né? Então a ideia da pátria, do cidadão. Então, se você comungava daqueles valores, você era aceito dentro dessa comunidade nacional, né? Tanto que eu posso inserir aqui nessa argumentação que muitas ondas revolucionárias no século XIX, por exemplo, vão cantar o hino francês como uma música de motivação para os combates, para as manifestações, né? Então, quando eu digo que é universal, quer dizer que aceita-se todo mundo que comungue dessas ideias, dessa ética, né, de liberdade, fraternidade, né, igualdade, típica da Revolução Francesa. E outro modelo, que é o que a gente mais observa até nos dias atuais, seria o outro mais romântico, né? A gente pode colocar aí, né, ele coloca um caráter emocional e reacionário. A gente pode até inserir um terceiro termo aqui, um caráter excludente e reacionário, né? Então, esse modelo aqui a gente pode chamar a atenção como exemplo o Estado alemão nazista. Então, a Alemanha nazista, o governo, né, de Hitler, do Partido Nacional Socialista, tentou criar
uma identidade alemã pura, né? Sem as impurezas de outras raças, né? Mesmo sabendo que era um termo já em desuso, mesmo sabendo disso, né? Criar uma ideia de Alemanha apenas com os alemães, com os arianos, né? Então voltou-se para os cavaleiros teutônicos, germânicos, para criar esse mito nacional, né? Então, abordando também um pouco da mitologia nórdica, germânica. Então, aqui você apela para o caráter emocional, romântico e reacionário, né? Então, esse tipo de nacionalismo, né, de identificação nacional, já não está aberto para todo mundo, mas apenas para quem está dentro dessa comunidade ariana, né? Que ali a raça então é um pré-requisito para você participar desse nacionalismo, certo? Então ele é excludente, né? Ele é emocional, ele apela para a questão do emocional e se volta contra o diferente, tá? Então isso é o que a gente mais vê de nacionalismo tóxico, né? Presente na Europa, nos Estados Unidos. Quem teve atuação decisiva na construção da identidade nacional? Então percebam que eu estou reforçando sempre essa coisa da construção, né, da identidade nacional. Então quem foi, né? Quem foram os construtores, os promotores dessa ideia de identidade nacional? Políticos, partidos, intelectuais, universidades, escolas, a literatura, as igrejas e a imprensa. Então, não podemos esquecer que isso, né, se é uma criação, alguém pensou isso. Alguém veiculou em algum lugar isso. As crianças sentadas lá nos bancos escolares aprendendo sobre os mitos nacionais, os heróis nacionais, né? Então, a coisa da valorização, da educação moral e cívica, certo? Tudo isso, né, colabora para a solidificação ou o estabelecimento da identidade nacional, ok? Então, para que aconteça, né, a constituição de uma identidade nacional, deve-se levar em conta certos pré-requisitos. Vejamos, eu aqui elenco 4 principais, né? Ponto 1. O Estado, a partir do governo e suas instituições, sobretudo de ensino, né, intelectuais, mídias, partidos, devem despertar no indivíduo o sentimento de pertencimento à nação, né? De valorização da nação. Uma coisa bastante emotiva, né? Criar essa coisa do laço, do enraizamento. Segundo ponto, a necessidade de constituir um idioma oficial, em detrimento de dialetos regionais. Então, aqui, por exemplo, me valho da questão italiana, né? A Itália apresentava no século XIX centenas de dialetos, alguns bastante distintos, né? Assim como a Espanha, mas foi escolhido um, né, dialeto para se tornar o oficial da Itália. Se você aprende a língua italiana oficial e vai para Nápoles, você vai ter muita dificuldade de entender o napolitano. Assim como se você for para a Espanha e se você for para o País Basco ou a Catalunha, você vai ter dificuldade de entender o espanhol se você aprende o espanhol de Castela, né? O castelhano, ok? Então é preciso criar um idioma oficial. E a Espanha sofre, né, por ser democrática nos dias atuais, né?
Então, o Estado espanhol, né, a democracia espanhola, constituída no final dos anos 70, permitiu e permite para que os governos regionais, provinciais possam, né, fazer o ensino na sua língua original, né, como os catalães fazem, os bascos fazem, e isso, de certa forma, causa todo um problema, né, de convívio social, de relacionamento social. A linguagem é essencial para você, né, fortalecer, né, uma identidade, para você dar o sentido de pertencimento, certo? 3. Necessidade de existência de uma literatura para despertar os vínculos entre indivíduo e nação. Podemos colocar, né, uma literatura e até música. Se vocês forem observar, né, a criação da identidade alemã e italiana no século XIX, eles vai passar necessariamente por Giuseppe Verdi, por Richard Wagner, né? Então a música erudita, a literatura romântica, né? Isso vocês veem também em literatura, vai contribuir para a exaltação do nacional, certo? Ponto 4. Necessidade de construir heróis nacionais, patronos, mitos, né? A ideia do mito, às vezes, traz a fundação da nação. Eu estudei muito a história da Sérvia, e uma das datas mais importantes para os sérvios foi, ao contrário do que, por paradoxal que possa parecer, foi quando os turcos, né, tomaram o território sérvio definitivamente na Guerra do Kosovo, em 23 de junho de 1889. Então marcou o início da dominação turca sobre o povo sérvio. Então seria como uma data que remete a uma tristeza, né? E aí nessa data o rei da Sérvia foi morto, né? Existia uma experiência de monarquia da Sérvia, e esse rei foi morto na batalha. Então esse rei virou santo. Ele é considerado um santo para a Igreja Ortodoxa da Sérvia. Foram construídos poemas épicos. Então, igreja, religião, heróis, né? Isso tudo está muito forte dentro da cultura da Sérvia. Então, isso pode ser visto na questão da Sérvia, pode ser visto na questão espanhola, na lenda do rei Arthur, dos Lusíadas, que trazem todas as aventuras dos portugueses, né? Então, numa série de literaturas ao longo aí de todo o nosso planeta. E o ponto 5, né? Nós podemos ter esses 3 itens acima, né, num só. A questão dos heróis, dos mitos, a literatura, o idioma, certo? Então isso tudo pode estar unido, né, levando em conta essas várias variáveis, ok? Contribuindo para o fortalecimento, né, dessa identidade nacional. Veja o caso do Brasil, né? Somente podemos afirmar aqui que somente lá no governo Vargas nós vamos ter a efetiva defesa da brasilidade, certo? Um gesto simbólico foi quando Vargas lançou as bandeiras estaduais dentro de uma pira, ou seja, ateou fogo em cada bandeira estadual, e ao fundo existia uma bandeira do Brasil gigantesca. Então era aquela coisa, né, que a ideia de Brasil não vingava, né? Era aquela coisa descentralizadora das culturas regionais, das oligarquias. Então, simbolicamente, aquilo, né, foi um gesto
de fortalecimento da ideia de Brasil, ok? Então veja, tudo envolve ritos, simbolismo, né? Toda uma coisa pensada. Então a identidade nacional é algo pensado por pessoas, né? A narrativa, a linguagem, ok? Então termino esta aula com esse slide mostrando algumas coisas e diferenciando alguns conceitos. Primeiramente, né, o nacionalismo, principalmente aquele que a gente trabalha em geografia, né, mostrando movimentos nacionalistas xenófobos, os separatistas, né, conflito separatista. O nacionalismo ele é diferente do patriotismo. Patriotismo é você valorizar o seu país, mas dentro de uma coisa saudável, não demonizar o outro, né? Não caçar o outro, não ver o outro como, né, uma ameaça, assim como, né, na bandeira aqui da alternativa para a Alemanha, né, refugiados não são bem-vindos. Ok? Então, isso aqui não é patriotismo, isso aqui é um nacionalismo tóxico, certo? Xenófobo, que vai, né, trazer só, né, animosidade entre etnias diferentes. Então, quando nós torcemos lá para a seleção brasileira, né, nós entre aspas, e a gente fica feliz aí por algum acontecimento, algum atleta olímpico, aí sim, né, me coloco aí, quando a gente vê a superação, aí a gente valoriza a coisa da brasilidade, né? Então isso é ser patriota, valorizar nossa cultura, nossas riquezas naturais. Então isso é bom, isso não é tóxico, né, como nacionalismo, como nessa chargezinha aqui, né, um cara com a bandeira nacionalista caminhando para o precipício e as pessoas aqui atrás, infelizmente não dá para ver, né? Mas as pessoas caminhando cegamente, bovinamente para caírem no precipício junto. Então isso aqui é tóxico, né? Ou como esse nacionalismo populista que nós vimos no Brexit, né, em que a sociedade inglesa, né, britânica, foi levada para a separação da União Europeia com tantos transtornos, né? Então a identidade europeia está em construção, certo? Então veja que interessante, né? Sempre falo isso em geografia. Os mais jovenzinhos valorizam mais a identidade europeia, os mais velhos não. Por quê? Interrogação. Porque os mais jovenzinhos já estão sendo educados para ter mais de uma identidade, né? A do país e a europeia, ok? Então, percebam que ao longo dessa aula eu enfatizei a importância, né, de entender a identidade nacional como algo construído historicamente, socialmente, ao longo do tempo. Tá certo? É isso aí por hoje. Eu agradeço a atenção, um abração e até mais.